Esse vídeo é para esclarecer de uma vez por todas o que é compulsão alimentar. Então, se você não tem certeza, se você tem dúvidas sobre esse transtorno, se você não sabe o que é, como identificar, como diferenciar compulsão alimentar de um episódio de descontrole, fica aqui comigo, me ouve até o final, porque é muito importante. Tudo que eu vou trazer aqui, eu estou aqui como DSM, então eu vou falar para vocês aberto exatamente na parte de transtorno de compulsão alimentar. TCM, para quem não sabe, é o manual de todos os transtornos mentais, tá? Então, eu vou ler para vocês parte do que está escrito aqui, porque eu quero ser o mais didática possível e o mais clara possível com as informações e não deixar fugir ou deixar passar algo que seja realmente muito importante. Tá? Antes de eu começar a ler sobre compulsão alimentar, alguns pontos referentes a isso que são muito válidos e eu já quero colocar aqui. Autodiagnóstico, não faça, não é, a partir do que eu vou dizer aqui, não é o suficiente para você se diagnosticar. Mas se você se identificar com o que eu trouxer, não existe, não demore, inclusive, não é nem hesitar, não demore para procurar um psicólogo e um psiquiatra para fazer a avaliação e verificar, tá? E poder, então, ter ou não um diagnóstico. Mas, com o que eu vou dizer aqui, você já vai conseguir entender quando é um episódio de descontrole e quando é, de fato, a possibilidade, quando são traços, sinais de um alerta ali para o transtorno de compulsão alimentar. Por que não dá para fazer um diagnóstico com o que você vai dizer aqui, Rafa? Então, já que você vai trazer tanta informação assim. Simples, gente. Eu não tenho como dizer tudo, né? O diagnóstico, ele não vai só pelo manual, ele vai também pelo olhar clínico. Então, o profissional, ele tem a parte dele nesse processo. No fazer um diagnóstico, não basta você ter conhecimento manual, você tem que saber interpretar ele, você tem que saber entender o que está dizendo aqui para não confundir, né? Porque às vezes você lê e pensa, eu tenho isso, eu tenho isso. Isso não é suficiente para você você fechar um diagnóstico, por exemplo, tá? Existem muitos critérios a serem atendidos, tá? Aqui o transtorno de compulsão alimentar, ele pode ser facilmente confundido com bulimia, por exemplo, tá? Se não for bem feito, ali tem que ter o diagnóstico diferencial. Tem níveis de compulsão alimentar, são 4 níveis, você precisa entender qual é o seu nível caso você tenha. E, gente, transtornos mentais, de maneira geral, ele acomete uma porcentagem pequena da população. Não são muitas pessoas que fecham o diagnóstico. Apesar de se ouvir muito falar hoje em dia, não são muitas pessoas que têm. Você pode ter traços é mais comum. Mas o transtorno, de fato, são poucas pessoas, se você for olhar para a população geral, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu vejo que hoje em dia tem pessoas que parecem falar como se fosse algo bonito, parece que já coloca no sobrenome. Eu sou fulana e tenho ansiedade, eu sou beltrana e tenho compulsão alimentar. Como se fosse algo legal de se ter, quando não é, entende? Então, vamos lá. Os episódios, eles devem acontecer ao menos uma vez por semana durante, no mínimo, 3 meses. Ou seja, se não acontece toda semana e não está acontecendo por pelo menos 3 meses, você já descarta a questão da compulsão alimentar, tá? Se você tem esse episódio, você acha que tá tendo uma compulsão alimentar, quando você vai num rodízio de pizza, quando você come muito doce, quando você vai num aniversário, não, esse é um descontrole. Isso não é compulsão alimentar, certo? Agora, se você vai, por exemplo, num rodízio de pizza e chega em casa e ainda come mais, aí é um alerta. Entendem a diferença? Porque no rodízio de pizza você come até se estufar, geralmente, né? Se você, estando muito satisfeito, chegando em casa, você ainda comeu mais, você ainda teve a necessidade de comer mais, mesmo estando saciado, esse sim é um alerta, tá? Ele é definido, tá? Compulsão alimentar, vamos lá. É definido como a ingestão em um período determinado de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um mesmo período sob circunstâncias semelhantes. Traduzindo isso aqui, você tá jantando, você tá em casa e você vai jantar, você vai comer. Você quer comer ali. Você comeu uma quantidade ok na sua janta. Ou você comeu um pouquinho mais do que... Ok, você comeu ali. Agora você vai jantar e você come. E aí você come mais. E aí acabou o que você tinha preparado para o seu jantar. Você vai na geladeira e procura mais comida. E aí você comeu aquilo, você vai para o armário e procura mais comida. Entendem a diferença? É isso, basicamente, que está sendo dito nessa frase, tá bom? Então vamos lá. Para vocês entenderem bem, lanches contínuos em pequenas quantidades ao longo do seu dia não entram dentro de compulsão alimentar. Isso não é um episódio de compulsão alimentar, ok? Alguns indivíduos relatam que seus episódios de compulsão alimentar não são mais caracterizados por um sentimento agudo de perda de controle. Por que isso? Porque a sensação de falta de controle é um dos critérios. Você sente que você não consegue parar ou que você não consegue não iniciar. Você não consegue ter esse controle. Essa é uma sensação que faz parte de uns critérios. Mas algumas pessoas dizem não ter mais essa sensação. O que acontece é que, muitas vezes essas pessoas, elas apenas desistiram do esforço de tentar controlar. E isso entra também na falta de controle, tá bom? Muito, muito importante isso aqui. Gente, qualquer transtorno, tá? Isso é para qualquer transtorno. Um dos critérios para qualquer transtorno é entrar dentro de um quadro de sofrimento. Isso precisa te causar prejuízo e sofrimento.
frequência, intensidade, prejuízo, sofrimento na sua vida. Isso é fundamental, isso faz parte de qualquer transtorno mental, ok? Vamos lá. Isso aqui é muito interessante, porque isso também vai te ajudar a diferenciar. Geralmente, quem tem compulsão alimentar sente muita vergonha. Então, ou ninguém sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem. A pessoa que tem esse quadro de compulsão alimentar, ela costuma ter esses episódios quando ninguém tá vendo. Ela faz escondido, porque você não come de uma forma bonita. Você come desesperadamente. Então, você só precisa colocar tudo pra dentro. Entendem a diferença? Certo? Então, vamos lá, gente. Eu vou ler pra vocês alguns dos critérios. Eu não vou ler tudo, porque esse vídeo vai ficar gigante se eu for ler tudo. Mas, assim, o meu foco aqui não é em fazer um vídeo curto, é fazer um vídeo que seja útil. Que aí, em 10 minutos do seu dia, você tenha o que você precisa saber do básico para diferenciar uma possibilidade de ter compulsão alimentar ou de apenas um exagero, aí, um descontrole alimentar, tá bom? Os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos que eu vou ler aqui para vocês. Comer mais rapidamente do que o normal. Lembra que eu falei pra vocês, não come bonito? Você come, você só quer comer, você tá colocando tudo pra dentro, não tem um controle, não é algo que você come com calma, devagar, como você comeria socialmente, tá? Comer até se sentir desconfortavelmente cheio, ou seja, é quando não dá mais, tá? Você tá passando mal, aí é quando você para. Quando não tem mais o que comer e você tá muito mal já daquilo, tá muito desconfortável, aí você para, tá? Comer grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física de fome. Você não tá com fome, mas você come mesmo assim. Comer sozinho por vergonha do quanto se está comendo. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Tem muitos outros critérios aqui, mas eu não vou ler eles pra vocês, porque esse vídeo vai ficar gigante e eu não quero. Eu acho que com o que eu tô trazendo aqui já tá ficando bem claro a diferença. Acho que vocês vão conseguir entender melhor o que é uma compulsão alimentar. Tá? Outros pontos que eu acho legal a gente falar aqui, rapidinho. Algumas consequências de quem tem o transtorno, tá? Ou seja, de que forma que isso afeta na qualidade de vida da pessoa. Porque lembra que eu falei que um dos critérios que em qualquer transtorno vai ter prejuízo e sofrimento? Vai afetar na sua vida de alguma forma. Então vamos lá, alguns desses prejuízos ali, tá? Problemas no desempenho de papéis sociais, prejuízo da qualidade de vida e satisfação com a vida relacionada à saúde, e pode estar associado também a um risco maior de ganho de peso e desenvolvimento de obesidade. Sobre isso aqui, eu acho muito importante colocar aqui que isso não significa que só pessoas com sobrepeso ou obesos que podem ter ali o quadro de compulsão alimentar, que podem ter esse transtorno, tá? Isso quer dizer que você tem uma propensão maior, afinal de contas, você come num volume muito grande e se esse seu quadro não for tratado o mais depressa possível, você vai fazer isso por um longo período de tempo, certo? Então, isso quer dizer que não importa o seu tamanho, você pode sim. Com quem que isso acontece mais? Adolescência e início da fase adulta, tá? É onde isso tem maior prevalência. Significa que porque eu tenho 30 anos isso não pode acontecer comigo? Não. Tá? A partir da adolescência pode acontecer com qualquer idade, é só porque a prevalência é maior ali no início da sua fase adulta e na adolescência. Mas se você tem 30 e poucos anos e você se encaixou nisso aqui e nunca tinha acontecido isso na sua vida antes, ainda assim pode ser um transtorno de compulsão alimentar. Algo muito legal sobre isso. Gente, remissão. Se você fizer o tratamento certinho, tratamento psicológico, psiquiátrico, as chances de você ter remissão total dos seus sintomas é muito grande. Ele tem um bom resultado nesse sentido, tá? Esse transtorno especificamente. Remissão significa que você vai ter a ausência dos sintomas, ou seja, você vai conseguir viver normalmente, sem ter mais esses episódios de compulsão alimentar, tá? Por que remissão e não cura? Porque transtorno não tem cura. Transtorno é multifatorial, ou seja, não tem uma causa específica. Até fala aqui no DSM alguns gatilhos, mas essa parte eu prefiro não abrir aqui no vídeo, porque isso pode ser interpretado de uma forma errada, e aí você começar a achar que isso é causa e transtorno não tem causa específica, é multifatorial. Ou seja, vários fatores da sua vida influenciam para que você tenha aquele transtorno. Eu espero que tenha ficado claro, que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido bem o que é compulsão alimentar. Qualquer dúvida que ficou aqui, qualquer curiosidade, comenta aqui que eu te respondo. Se vocês quiserem saber mais a fundo sobre algum assunto que eu trouxe aqui por cima, comentem aqui que eu trago também, que eu abordo também com vocês, tá bom? E só pra gente finalizar, se você ficou até aqui, vou te dar então um presente, porque você vai saber disso. Eu disponibilizei o Diário Alimentar. É uma planilha que eu uso com os meus pacientes para fazer um controle das suas refeições diárias. Ela não é específica para quem tem compulsão alimentar só, tá? Ela funciona para qualquer pessoa que quer melhorar seus hábitos, qualquer pessoa que
quer entender por que não emagrece, mas também é útil num quadro de compulsão alimentar, porque aí você consegue visualizar o que você está comendo e o porquê você está comendo aquilo, tá? Essa planilha está disponível no link da minha bio, então se você quiser, é só clicar ali que você vai ter ela para você poder usar a seu favor no seu processo, na sua vida, porque ela é muito útil para muitas questões. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida é só comentar aqui que eu te respondo. Um beijo e até a próxima!